Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor, sejam bem-vindos ao vídeo 7 do treinamento Microsoft Excel 2007. Nessa videoaula nós encerraremos os assuntos das ferramentas diversas. Nós vamos aprender sobre a ferramenta Ir Para e a Ir Para Especial, a ferramenta Colar Especial e a Congelar Painéis. Então nós vamos ver esses três conceitos nesta videoaula. Iniciando então pela ferramenta Ir Para. A ferramenta Ir Para nada mais é do que um direcionador da célula ativa. Ele serve para nos levar de um lugar para o outro dentro da nossa planilha. Por exemplo, eu quero me deslocar da célula A para a célula B, da C para D. Eu quero localizar uma célula que contém algum comentário, alguma fórmula, alguma validação de dados, alguma formatação condicional. Então, de uma forma muito simples, o Excel me oferece essa ferramenta Ir Para que eu identifique mais rápido essa célula que eu queira ir. Ok, eu posso fazer isso tanto se eu quiser, por exemplo, simplesmente me deslocar de um local para outro dentro da planilha, eu posso utilizar tanto a ferramenta Ir Para, quanto eu posso utilizar a própria caixa de nomes, que a gente já viu na videoaula passada. Então a caixa de nomes serve também para a gente ser direcionado para algum local dentro da nossa planilha. Por exemplo, aqui eu tenho algumas propostas. Ir para célula Q90, por exemplo. Eu poderia ir aqui na coluna Q e descer até lá na linha 90. Mas não faz muito sentido se eu tenho a ferramenta Ir Para ou então a caixa de nomes. Por exemplo, eu vou clicar aqui na caixa de nomes e apertar o Q90. Pressiono Enter. Observe então que ele direcionou a minha célula ativa para a célula Q90 de uma forma muito simples. Então, dessa forma bem rápida eu consigo ser direcionado para lá. Vou lá então para a célula A1 de novo, apertar o Enter. Selecionou, agora estou na célula A1, está aqui em cima mostrando que está acendida a coluna A e a linha 1. Olha lá, por exemplo, a próxima ele pede para ir para ZZ980. Então vou lá para ZZ980. Pressionei o Enter. Observe então que ele jogou a gente para ZZ linha 980. Então, de uma forma bem simples, bem rápida, eu consigo ser direcionado de um local para outro dentro da minha planilha. Olha lá agora a proposta XFD 1 milhão. Então vamos lá. XFD 1 milhão. Olha lá, então jogamos então para a última coluna, uma das últimas linhas lá, 1 milhão, né? Olha só, então, de uma forma muito rápida, muito simples, eu fui direcionado então para uma das últimas linhas na última coluna. Então eu posso utilizar através da caixa de nomes para eu ser direcionado de um local para o outro. Ok, mas observem que a gente tem a ferramenta Ir Para que também faz isso. Onde eu acho a ferramenta Ir Para? Através da guia página inicial, aqui em localizar e selecionar, se eu clicar nela, eu tenho as duas ferramentas, a ferramenta Ir Para e a ferramenta Ir Para Especial. Observe então a descrição que ele oferece para a gente. Navegar para um ponto específico do documento. Então é exatamente isso que a gente quer. Se eu clicar, por exemplo, no Ir Para, observem que vai aparecer a janela do Ir Para, mostrando todas as últimas navegações que eu fiz. Observem lá, então a última que a gente fez foi para ir para XFD 1 milhão. A gente foi para 1, nós fomos para ZZ 980, nós fomos para D90. E eu poderia muito bem vir aqui e colocar, por exemplo, ZZ90 de novo. E apertar o OK. E fui para ZZ90. Então, tanto faz eu vir aqui pela caixa de nomes, quanto vir aqui pela ferramenta Ir Para. Olha lá, então eu vou voltar para A1. Coloquei A1 lá, cliquei em OK, voltei para a célula 1. Então, observem, ele é muito prático para eu ser deslocado então de um local para o outro. Mas ele não serve simplesmente para isso, ele serve também para eu identificar uma célula que tem algum determinado conteúdo que eu queira visualizar de uma forma mais rápida. Por exemplo,
eu tenho aqui algumas coisas adicionais. Eu tenho aqui uma fórmula de soma, não está somando nada, porque não tem nada nesse intervalo, mas eu tenho uma fórmula de soma. Observem aqui pela caixa de fórmulas. Eu tenho aqui um comentário, observem então pela setinha aqui superior, aqui a setinha vermelha. Eu tenho aqui uma formatação condicional, e eu tenho, em uma dessas células aqui, eu tenho uma validação de dados. Observem que eu nem consigo visualizar, eu nem sei aonde que ela está. Então, como é que eu, por exemplo, essa validação de dados, como é que eu acharia uma célula que contenha uma validação de dados, ou que contenha uma fórmula? Eu precisaria ficar procurando, igual eu estou fazendo aqui, tentando achar onde eu coloquei essa validação de dados. Não faz sentido. A ferramenta Ir Para Especial oferece para nós essa possibilidade muito rápida e muito fácil de eu achar uma informação. Olha aqui, ó, a validação de dados, achei ela aqui. Então ela tem aqui um sim e um não. Imagina ter que ficar procurando isso, não faz o menor sentido. Então vamos lá. Pela ferramenta Ir, eu vou ali na Ir Para, ou eu já tenho a opção do Ir Para Especial. Mas eu vou clicar aqui na ferramenta Ir Para, onde nós estávamos. Percebam que vocês têm a caixinha de Ir Para e vocês têm o botão Especial. Então se eu clicar nesse botão Especial, eu vou para a caixa do Ir Para Especial. Seria a mesma coisa do que se eu tivesse vindo aqui direto e clicado no Ir Para Especial. Observem as opções que nós temos. Nós podemos ser direcionados para alguma célula que contenha um comentário. Nós podemos ir para uma célula que contenha uma determinada fórmula, uma região em branco, uma região que contém um objeto, a última célula que nós já visitamos, somente as células que estão visíveis, que tem formatos condicionais, validação de dados. Então tem várias opções aqui bacanas. Vamos começar a ver algumas delas. Por exemplo, a gente sabe aqui que a gente tem um comentário. Mas vamos supor que nós não soubéssemos, eu preciso achar ver se na minha tabela tem algum comentário. Clico lá em comentário, clico em OK. Observem que ele direcionou a minha célula ativa para aquela célula onde tem o comentário. Então olha só, ele já identificou que existe um comentário e me jogou para lá. Então bem simples, bem rápido. Vamos ver outra possibilidade. Fórmulas. Então vou marcar para ele me direcionar para algum local que contenha uma fórmula. Fui lá, cliquei OK. Observe então que ele identificou que tem uma fórmula nessa planilha e me joga para lá. Vamos lá de novo. Vou clicar agora no Ir Para Formatos Condicionais. Cliquei em OK. Observem que ele também me direcionou para lá. E eu vou aqui por último na ferramenta Ir Para Especial e vou selecionar aqui Validação de dados. Cliquei em OK. Olha lá, ele me direcionou para aquela célula que contém a validação de dados. Uma outra coisa, eu vou lá Ir Para e vou verificar se tem algum objeto nessa planilha. Cliquei lá então, marquei objetos e OK. Observe que ele selecionou para mim esse título, esse objeto. Ele direcionaria você até uma imagem, até uma autoforma, até um word art, alguma ferramenta de objeto, algum objeto externo à apresentação. Então, de uma forma bem simples, bem rápida e bem precisa, eu consigo identificar alguma informação que eu queira, seja ela uma célula ou seja ela um conteúdo que essa célula armazena, podendo ser uma validação, um objeto, uma formatação condicional, um comentário, uma fórmula, enfim, é uma forma muito fácil de eu identificar o conteúdo de uma célula, muito tranquila e muito objetiva. Vamos observar agora o próximo tema da nossa videoaula, que é a ferramenta Colar Especial. Ok, aqui nós temos uma tabela bem simples, onde tem alguns valores, 4 valores, e aqui no final eu tenho uma fórmula de soma, que faz a soma desses 4 valores, e eu tenho uma fórmula de média, que também tira uma média desses 4 valores. Ok, nosso objetivo é o seguinte, é copiar esta fórmula aqui, este resultado, e colar aqui, a soma aqui e a média aqui. Tudo bem, seria simples, muito fácil de fazer isso. Eu poderia muito bem apertar a tecla Ctrl+C, que é o copiar,
e vir aqui no meu objetivo e colar. Mesma coisa aqui para a média. Ctrl C, copiar, vou lá e Ctrl V, colar. Só que observem que o meu resultado ele deu ao hashtag ref, que é um erro comum aí que o Excel oferece, que é um erro de referência. O que acontece? Em algumas situações eu não posso fazer uma cópia e uma colagem de uma fórmula sem que ela ou esteja travada ou que ela esteja colada como valores. Por quê? Porque à medida que eu atualizo um range de uma fórmula, ele perde completamente a referência do intervalo. Por exemplo, aqui a gente tem intervalo que é de B10 a E10. Se eu joguei ele aqui, o intervalo também vem junto. Então ele normalmente joga quatro células à esquerda. No caso, 1, 2, 3. Como não existe a quarta, ele deu um erro aqui de referência. Então isso pode ser um problema em um projeto. Então existem duas formas de a gente resolver isso. Ou travando o intervalo, coisa que não é assunto para essa videoaula, quanto também colando especial. O que é o colar especial, o colar como valores? O colar especial nada mais é do que ele pega uma fórmula, no caso, aqui a gente tem o número 198, mas isso aqui é uma fórmula. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa fórmula e ele vai converter essa fórmula para um número ou para um texto. Então ele vai deixar de ser uma fórmula 198 e vai se tornar um número mesmo 198. Observem, eu vou apertar o Ctrl C ou então botão direito do mouse e copiar. E eu vou vir aqui no meu resultado, eu não vou apertar o Ctrl V ou colar. Eu vou com o botão direito do mouse e eu tenho a opção aqui, as opções de colagem. Eu posso vir direto por essas opções de colagem, ou eu posso vir aqui através do colar especial. Eu tenho várias opções, vários símbolos aqui, mas eu vou clicar aqui no colar especial. Ele vai abrir essa janela para mim com as opções de colagem especial. Por exemplo, tudo, valores, fórmulas, formatos, comentários, validação, enfim. Para o nosso objetivo, eu vou marcar aqui colar como valores. Marquei essa opção, marquei OK. Observem lá que agora sim o meu resultado apareceu lá em cima. Vou fazer a mesma coisa aqui com a média. Vou copiar, vou lá em cima, colar especial e vou marcar de novo como valores. Cliquei em OK. O meu resultado está lá. Só que observem a diferença. Este 198, ele é uma fórmula de soma que soma esses quatro intervalos. Este 198, ele é um número 198. Notem que este não é mais uma fórmula, diferente de este, que é uma fórmula. Então o que ele fez? Ele pegou essa informação que é uma fórmula e converteu ela para um número, para valores. Então ele deixou de ser uma fórmula. Então quando eu preciso só do resultado, eu não preciso mais dos valores dessa fórmula, eu posso transformá-la, convertê-la em um número, em um dado. Mesma coisa aconteceu aqui. Observem que esse dado é um número 49,5. Diferente deste 49,5, que na verdade é uma fórmula. Visualmente é a mesma coisa, mas um é uma fórmula, o outro não. Então, de uma forma bem simples, eu consigo fazer essa conversão de uma fórmula por um texto. Eu não preciso ir lá na ferramenta colar especial. Se eu clicar com o botão direito do mouse, aqui ele já me mostra algumas opções mais rápidas para eu colar. O famoso Ctrl V, perdão, que é o colar. Observem aqui o meu resultado aqui embaixo na célula ativa, ok? Então olha só, quando eu posiciono meu mouse em cima dessa ferramenta colar, ele vai colar como 0. Por quê? Porque ele vai pegar o intervalo errado da minha colagem. Se eu colocar essa opção aqui, colar valores, é a mesma coisa do colar especial valores que a gente fez lá em cima. Observem que o meu resultado vai dar o 198. Então aqui ele vai converter para um valor, um dado. Aqui o colar fórmulas, ele vai copiar e vai colar uma mesma fórmula.
Então ele vai dar 0 porque ele vai perder a referência do intervalo. Aqui o transpor eu já vou explicar para que funciona. Aqui o colar, a formatação, ele simplesmente vai colar o formato que aquela célula que eu copiei possui. Então observem que ele vai colar somente a borda, que é o formato que tinha naquela célula. Colar vínculo, caso essa célula, caso tenha necessidade de eu colar um vínculo. O que mais que a gente tem aqui? Eu posso colar essa fórmula sem bordas. Enfim, algumas opções que a gente pode utilizar aí para colar, manter a formatação original. Enfim, algumas opções. Mas as mais importantes mesmo que a gente usa é a colar como valores ou colar o formato, comentário, enfim. Ok. Na ferramenta colar especial, eu também tenho essa caixinha de seleção chamada transpor. Para que serve isso? Vamos supor aqui, eu tenho, por exemplo, essa informação. Eu tenho essa informação na horizontal. Vamos supor que eu quisesse ela na vertical. Eu vou copiar esse intervalo inteiro aqui. E eu quero que ele cole essa informação, só que agora de pé nessa coluna, não deitado, eu quero ela de pé. Então exatamente a ferramenta transpor serve para isso. Eu vou colar como valores para ele não perder esses dados aqui, só que eu quero que ele apareça de pé. Então eu vou lá, colar especial, eu vou marcar a opção aqui, valores, e eu vou clicar nessa caixa de seleção aqui, transpor. Então observe o que ele acontece, ele inverte a regra. Tudo que era na horizontal ele coloca agora na vertical. Então esse aqui está deitado, agora ele jogou de pé. Mesma coisa aqui, deitado, ele joga de pé. Então de uma forma muito rápida, muito simples, extremamente prática, ele converte para mim. O que estava na horizontal ele joga na vertical. Por exemplo, se eu copiasse esses intervalos aqui que está na vertical, vou apertar Ctrl Z aqui. Se eu selecionar essa opção que está na vertical, vir aqui, por exemplo, e colar especial, e marcar a opção transpor, observe agora que ele voltou para a posição original que estava aqui. Então nada mais é do que ele inverte. O que está na horizontal, ele vai para a vertical. O que está na vertical, ele vai para a horizontal. De uma forma extremamente simples, extremamente rápida e prática. Ok, então vamos agora para o próximo conteúdo, que é a ferramenta de congelamentos de painéis. O que é o congelar painéis? Observem aqui que a gente tem essa tabela bem grande, com vários produtos e descrições e vários meses aqui, né? Então tem 24 meses, 2 anos. E eu tenho vários produtos, observem aí a quantidade de produtos que eu tenho. Ok. Só que uma coisa muito curiosa é o seguinte, observem esse título aqui, o produto, descrição e os meses. Observem que à medida que eu desço, o meu título sobe, o meu título desaparece da minha visualização. E às vezes para a gestão da nossa tabela, isso é prejudicial. Às vezes eu quero, por exemplo, aqui eu quero saber essa célula aqui, que mês que é essa coluna aqui? Eu não sei. Imagina eu ter que subir para conseguir lá identificar onde está pelo título. Por exemplo, subir lá, bacana, nós estamos no mês 13. Mas isso não faz o menor sentido. Eu quero que essa informação do meu título, do meu cabeçalho, esteja sempre visível, indiferente de quanto eu desça, ou indiferente ao quanto eu rode para a direita ou para a esquerda. Eu quero que o meu título esteja sempre visível. A ferramenta congelar painéis serve exatamente para isso. Uma regra é a seguinte, que a gente tem que prestar atenção, é que a ferramenta congelar painéis, ela sempre vai congelar uma célula para cima e uma célula para a esquerda da célula ativa. Então, por exemplo, eu quero congelar este título aqui. Eu quero que ele esteja sempre visível. Então, eu poderia vir aqui nesta célula aqui, na A7, e congelar nesta posição. Por quê? Porque ele não há nada mais para a esquerda, então ele iria congelar tudo. E uma célula acima é o meu título. Então, dessa forma eu poderia congelar. Ou eu poderia simplesmente selecionar essa linha inteira aqui e fazer o congelamento. Mas eu vou selecionar aqui.
a célula A7. E onde eu encontro essa ferramenta? Na guia de exibição, eu tenho aqui na categoria janela a ferramenta congelar painéis. Observem aqui que até no símbolo, neste desenho aqui do congelar painéis, ele já me mostra exatamente essa questão da célula ativa, congelar uma para cima e uma para a esquerda. Olha só, tá vendo aqui que ele tá esse azulzinho aqui mostrando que essa é a minha célula ativa? Então observem que ele congelou a coluna esquerda da célula selecionada e a linha acima da célula selecionada. Até nesse símbolo aqui a gente já consegue observar isso. Então observem. Vou clicar nessa opção e aí ele me mostra o seguinte: congelar painéis. Se eu clicar aqui em congelar painéis, olha lá a regra, ele vai congelar para mim a linha acima e uma coluna esquerda. Fiz isso, está feito o congelamento. Observem que agora eu vou descendo e olha lá o meu título sempre visível. Então olha lá, indiferente agora de quanto eu desça, o meu título estará sempre sendo visualizado. Então, de uma forma bem rápida, bem simples, eu consigo fazer isso. Observem que o Excel cria uma linha de referência para me mostrar exatamente onde que está esse corte, onde está esse congelamento. Olha lá, ele me mostra essa linha para exatamente me apresentar onde está congelado. Ok, como que eu faço para descongelar? É só fazer o movimento inverso. Eu vou lá no congelar painéis e agora a ferramenta que era congelar painéis, agora ele me aparece como descongelar painéis. Desmarquei essa opção, observem agora que ele descongelou, ele soltou. Bacana. Vamos ver mais uma variação dela. Se eu clicasse aqui nessa segunda opção, congelar linha superior, aí ele não usa, olha lá o que acontece. Ele vai congelar a primeira linha, a linha no caso A1. Olha lá o que ele aconteceu. Isso pensando que se o nosso título estivesse na primeira linha, lá na linha 1, né? Mas não é o caso. Olha lá, então que não é o nosso objetivo. Ele congela sempre a linha 1. Mesma coisa que seria se eu marcasse aqui a opção congelar a primeira coluna. A primeira coluna é a coluna A. Então olha lá, olha aquela linha de referência mostrando que ele congelou. O que ele congelou agora? A coluna A. Olha lá, então que a coluna A agora está sempre visível, indiferente para onde que eu jogo, para a esquerda ou para a direita. Vou descongelar de novo. Vamos supor que eu quisesse congelar o meu título e os meus produtos. Eu quero simplesmente navegar entre as minhas vendas, vamos dizer assim, entre as minhas informações numéricas aqui. Mas eu quero que o meu título e eu quero que o meu código de produto e descrição estejam sempre sendo visualizados, estejam sempre visíveis. Onde então, que célula que eu deveria selecionar para começar o meu congelamento? Lembrando que é uma acima da minha célula ativa e uma à esquerda da minha célula ativa. Então, é simples. Seria essa célula aqui, a C7. Por quê? Uma acima é exatamente o meu título. E uma esquerda é exatamente o produto e a descrição que eu quero que também esteja sempre visível. Vou lá no congelar painéis. Observem a linha de referência que ele apresentou aqui para mim. E olha lá, então, se eu descer, o meu título está sempre visível. Se eu rolar para a direita, olha lá os meus meses mudando, mas olha lá os meus títulos, minha descrição e produto sempre visível. Então olha que bacana, eu congelei a linha e congelei a coluna de uma forma extremamente simples e muito funcional. Olha aquelas linhas de referência aqui, né? Se eu vir aqui mais para a direita, vocês conseguem enxergar bem elas, né? Tanto na horizontal quanto na vertical, né? Fazendo uma cruz, exatamente aonde que é o ponto onde se cruzam a célula ativa. No nosso caso, essa cruz está fazendo exatamente aqui, nessa junção dessas duas células aqui, que é exatamente uma acima e uma da esquerda, onde eu fiz o congelamento. Então, de uma forma bem simples, bem rápida, eu consigo deixar sempre visível a informação que eu quero mostrar, que eu quero que o usuário visualize. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nessa videoaula, então, nós vimos a ferramenta de para especial, a ferramenta congelar painéis
e a ferramenta colar especial, colar com valores, enfim. Espero que vocês que tenha sido útil para vocês. Utilizem esses conceitos aplicados às suas necessidades. Acessem a nossa página no Facebook, facebook.com/vpxsoluções, no canal do YouTube VPX Soluções em Tecnologia. Não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima videoaula.